Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Nico Hülkenberg, que acabou de ser anunciado que deixa a Haas ao fim dessa temporada e vai se juntar ao projeto da Audi, Ele vai pilotar pela Sauber em 2025, que se transforma na Audi em 2026. Está garantido para o novo regulamento. Essa é a primeira mexida do Andreas Seidl no comando ali da equipe, escolhendo um dos pilotos. Acho bacana, gosto muito do Hülkenberg. É um piloto muito rápido, consistente e que traz mais garantias de bons resultados que a dupla atual da Sauber, visto que o Bottas me parece um piloto que está andando sem motivação alguma, apesar de falar que ele está se inspirando no Alonso para ficar muito tempo na categoria, e assim, com a Audi, com o nome desse dinheiro entrando para assumir ali as operações da equipe, o Guan Yu Zhou acho que é o primeiro a dançar. A tendência é que o Guan Yu Zhou não esteja na Fórmula 1 ano que vem, porque se a Sauber não contrata, quem faz isso? Não acho que a Haas vai fazer, até porque, ao que tudo indica, o favorito a assumir a vaga de Nico Hülkenberg na Haas é o Oliver Behrmann. E eu acho que seria uma baita contratação. O Behrmann é muito rápido, ele merece sim uma vaguinha na Haas. Inclusive, eu sugiro aí para a Haas, eu sei que é muito raro você ver uma equipe apostar em dois novatos, Mas podia fazer Behrmann e Drogovic, seria legal, Tipo, vamos dar uma renovada aí no grid, O Magnussen também não é um cara que a gente clama para ficar na Fórmula 1, Eu acho que já tá fazendo hora extra, já deu o que tinha que dar. Mas falando do Hülkenberg, Muita gente vai criticar, porque tem muito hater o Hülkenberg, O Hülkenberg é o piloto que já tá na categoria há mais de 200 corridas, e ele não conquistou o pódio, e isso é o que as pessoas falam que é o que torna ele um piloto ruim, porque não conquistou pódio, como se ele tivesse pilotado por Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, O cara passou a carreira dele pilotando em Williams, já não na Era de Ouro, em 2010, ele pilotou em Force Indias, Sauber, Force India de novo, Renault. O cara não conquistou um pódio, nossa, que coisa, E assim, durante esse período, vamos pegar aqui esse período amostral para a gente chegar aqui. Durante todo esse período nessas equipes, essas equipes com o Hülkenberg pilotando só conquistaram 4 pódios, todos na Force India, todos do Sérgio Pérez, Que aí é aquele negócio, o Pérez sempre tem uns picos muito altos, Eu acho que talvez é o que eu coloque ele um pouco melhor do que o Hülkenberg, Mas você pensa nas corridas assim que o Pérez fez o pódio, Bahrein 2014, o Hülkenberg estava próximo dele, Eu acho que assim, inclusive a Force India até beneficiou o Hülkenberg em estratégia naquela prova, mas o Hülkenberg não estava longe de um pódio naquela corrida, Rússia 2015, aí realmente dá um mérito ao Pérez, que a estratégia foi usada, e ele conseguiu ali se recuperar bem. Acho que o Hülkenberg acabou quebrando na primeira volta no acidente, Aí a gente pensa 2016 em Mônaco, a estratégia com o Pérez foi mais assertiva. O Hülkenberg, a meu ver, ele não teve uma boa estratégia ali naquela prova. E aí a gente tem o GP do Azerbaijão. Aí a gente pode até criticar o Hülkenberg, porque era a melhor prova da Force India de toda a era híbrida, porque a Force India claramente foi segunda força naquela corrida, porque o carro deles era um foguete nas retas em curvas de baixa velocidade, então o Azerbaijão extraiu o que havia de melhor. E assim, o Hülkenberg ele errou nas voltas dele no Q2, e ele não passou para o Q3. E o Pérez marcou o segundo tempo no Q3, E assim, ainda tinha aquele negócio, se o Hülkenberg passasse para o Q3, marcasse o terceiro tempo, Vamos lembrar, o Pérez acho que colocou quase meio segundo no Vettel, acho que o Vettel foi o terceiro tempo, Então, aí fica aquela questão, Se ele fica ali em terceiro, ele largava em segundo, porque o Pérez teve que trocar o câmbio, já que ele bateu ali no TL3, e teve que trocar o câmbio. E assim, o Pérez conseguiu na corrida recuperar para terceiro. Então, o Hülkenberg ali acho que ele perdeu a melhor chance de pódio da carreira dele. Mas, mesmo assim, você pega essas corridas, algumas faltou sorte, outras ele não teve ali tanta culpa do que aconteceu. Por exemplo, GP do Brasil em 2012 com a Force India, que o cara tava brigando pela vitória com a Force India, Mas as pessoas sempre vão tratar o Hülkenberg apenas por isso. Não vão esquecer o fato de que é um cara que constantemente trouxe bons resultados, que, ao meu ver, ele é um cara que bate muito pouco, erra muito pouco, traz excelentes feedbacks. Por que a Force India contratou ele sem ele trazer nenhum retorno em termos de patrocínio? Porque o cara é rápido, ele é bom. A dupla Pérez e Hülkenberg funcionou na Force India por isso. São dois pilotos rápidos, bons, que são bons de feedback, que dão relatórios bons sobre o carro, e no final isso vale muito mais do que dinheiro de patrocínio.
Porque, assim, muita equipe fica ali tentando fazer a coisa dar certo com um piloto pagante ruim, igual o Lance Stroll da vida, né? E aí fica aquele negócio, né? Tipo, a gente agora vai ter dinheiro. Do que adianta se o piloto que está ali não vai te trazer nada de útil, né? Às vezes tem coisa que dinheiro não compra. Ainda mais numa época que não há testes, né, em pistas privadas, você tem que, não tem mais piloto de teste, né? Agora, você tem que contar com pilotos que consigam trazer bons resultados, levem o carro mais ao limite, que tenham essa sensibilidade de feedback. E o Hülkenberg é um cara bem avaliado por isso e acho que ele tem feito bem a Haas até agora. E assim, eu acho que ele vai fazer um trabalho melhor do que o Joe e o Bottas nesse aspecto. E se a Sauber conseguir trazer o Hülkenberg e o Carlos Sainz, eles formam uma das duplas mais competentes e mais interessantes do grid. Eu acho que pode funcionar muito bem isso, mas isso aí é uma questão que a gente vai ter que ver como que vai funcionar, né? Entende? Se isso vai realmente acontecer, acho que o Sainz ainda pode ter uma esperança de ir para a Red Bull, sei lá, mas a verdade é que, assim, o Nico Hülkenberg é uma boa escolha. As pessoas vão julgar porque não tem pódio. Sabe quem tem pódio na Fórmula 1? Lance Stroll. O Lance Stroll tem 3 pódios na Fórmula 1. Os 3 dotados da mais pura cagada. Porque talento nenhum estava envolvido ali. No Azerbaijão 2017, onde já toda aquela carnificina, as duas Force Indias do Ocon e do Pérez se batendo, o Massa quebrando amortecedor. E detalhe, nas 3 corridas que o Stroll foi pódio, os companheiros estavam melhores, que é muito comum. E assim, teve também ali o Hamilton e o Vettel se batendo, o Vettel teve que pagar punição stop and go, o Hamilton teve que trocar apoio de cabeça, aí do nada ele estava lá em segundo e ele nem teve a pachorra de fazer um zigue-zague ali para cortar o vácuo do Bottas, né, na volta final. Deu o vácuo a reta inteira e ele perdeu a segunda posição. E assim, ele teve lá o pódio no Grande Prêmio da Itália, que era para vencer a corrida com o carro que ele tinha. A Race Point era muito mais carro do que a AlphaTauri, que a McLaren do Sainz, mas aí a questão, né, o Gasly e o Sainz são muito mais pilotos, né, ele relargou na liderança, né, ele pôde trocar os pneus da bandeira vermelha, porque assim, se o Pérez não tivesse parado, né, é ele que largaria em primeiro naquela corrida, né, e assim, o Pérez ganharia aquela corrida, né, ele é muito mais competente que o Stroll, e aí teve, obviamente, o pódio lá no GP do Saki, que ele ficou em terceiro, mas vamos lembrar que o Pérez, que é o companheiro dele, caiu para último, né, quando foi tocado pelo Leclerc na primeira volta, né, 18º, porque o Leclerc e o Verstappen abandonaram naquela confusão. Aí ele conseguiu se recuperar, passando todo mundo até terceiro, passando o próprio Stroll, passando o Ocon, que o Stroll não conseguiu ultrapassar em nenhum momento da corrida, né? E precisou de uma volta, o Stroll ficou preso atrás do Ocon a corrida inteira e ele ganhou a corrida. Tipo, depois a Mercedes faz aquela bobagem toda, né? E a gente tem essa situação, né? Tipo, o Pérez caiu para último, recuperou e venceu, né? Então, assim, eu vejo que o Stroll, ele tem pódios, mas isso não muda o fato de ser um piloto limitadíssimo, né? Os números e estatísticas nem sempre vão dizer tudo, né? Se a gente for considerar números friamente, então o Sebastian Vettel, por ter 12 vitórias a mais do que o Ayrton Senna, é mais piloto que o brasileiro? Eu, pessoalmente, acho isso uma estupidez, entende? Você vai achar o Sebastian Vettel melhor que o Alonso porque ele tem, sei lá, acho que são 21 vitórias a mais, 2 títulos a mais? Eu acho que assim, tem coisas que são frutos de contextos, né? Não tirando o mérito do Vettel, que é um ótimo piloto, mas a questão é que assim, você tratar o Hülkenberg apenas como se fosse um João Ninguém, né? Um cara que é um bagre, né? Tem gente que trata ele como um bagre, né? Sabe que ele não tem um pódio, né? Tipo, o cara não pilotou para equipe top, né? Ele, inclusive, seria piloto da Mercedes se não tivesse assinado com a Renault em 2017, né? Porque o plano A da Mercedes na saída do Rosberg era o Hülkenberg, mas o Hülkenberg já tinha assinado com a Renault, com uma cláusula de proteção. Então, assim, eu acho que ele tomou algumas decisões que acabaram se provando equivocadas, não tinha como saber na época, né? Eu acho que a da Renault era equivocada porque já estava melhor na Force India, mas assim, eu acredito que o Hülkenberg é um piloto que vai sim ajudar a Audi. Tomara que ele consiga esse pódio para calar a boca de muita gente, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que a Fórmula 1, assim, de tantos pilotos fazendo hora extra, o Hülkenberg não é um deles. Então, eu fico feliz que ele continue e fico feliz que haja uma grande possibilidade de Bottas e Zhou deixarem o grid, né? Porque, assim, eles não estão fazendo nada de útil para o grid nesse momento. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.